anos eu cheguei no fundo do poço. E eu entrei numa depressão profunda, onde eu desisti da escola. Eu não conseguia mais. Eu disse para minha mãe: mãe, eu não consigo mais. Então eu me tranquei no meu quarto, e ali eu comecei a acreditar em outras mentiras. Por exemplo, eu sou muito parecido com a minha mãe, os meus olhos são claros. E meu pai era moreno, tinha os olhos escuros, então eu acreditava na mentira que o meu pai não me amava, porque eu não era parecido com ele, porque eu não tinha os olhos dele. Nos dias de hoje as crianças se cortam. Eu não me cortava, eu simplesmente tentava arrancar os meus olhos. Eu odiava os meus olhos. E sabe, nessa época minha mãe não tinha tanto conhecimento como tratar uma situação dessa, como tratar uma criança depressiva. Eu, nessa época, chamava dele e cheirava fralda. E minha mãe disse para mim: Júnior, você não pode mais cheirar fralda e chupar dedo. E quando minha mãe tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado as minhas pernas. Eu fiquei pior do que eu estava. Eu estava realmente no fundo do poço, pedindo a morte. Como eu desejei a morte. Mas foi nessa época que eu recebi um convite. Uma vizinha me convidou para ir à igreja. Como eu amo a igreja de Jesus. Como eu amo a igreja de Jesus. E naquele dia eu aceitei aquele convite. E sabe, quando eu entrei na igreja, eles estavam cantando uma canção. E o meu primeiro encontro com Deus foi através de uma canção. E eu quero compartilhar essa canção com vocês. Se você sabe, cante junto. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais forte, diga agora. Pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer nos atos do Senhor. Meu prazer é viver onde flui o amor. Quando eu ouvi Casa de Deus, onde flui o amor, eu disse: é aqui que eu quero pertencer. Eu estava sendo tocado naquela noite. E eu lembro que o término daquela celebração, da mensagem, o pastor... Obrigado. O pastor fez um apelo e eu fui à frente. E quando eu cheguei no altar, eu me joguei no chão. E eu estava chorando muito. E eu lembro que eu comecei a falar com Deus. Eu estava muito chateado com Deus. E eu comecei a questionar a Deus: por que eu estava passando por aquilo? Por que eu tinha nascido naquele lar? Eu comecei a falar para Deus tudo que eu passava na minha casa, tudo que eu passava na escola, todos os nomes que eu fui chamado, eram nomes terríveis. As surras que eu levei,
Eu questionava Deus e eu não conseguia ver Deus como Pai. Mas naquele momento eu senti realmente algo diferente. Deus estava falando comigo. E Deus falou para mim 3 coisas. Eu quero compartilhar com vocês. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. E quando Deus disse para mim que eu não era a minha circunstância, eu não era aquela opinião alheia, eu não era aquilo que eu passava no meu lar, e Ele começou a dizer quem eu era, que eu era um filho amado, que em todo tempo Ele estava comigo. Eu me coloquei de pé e eu não era mais o mesmo Júnior. Algo tinha acontecido dentro de mim. Eu fui para minha casa, tentei compartilhar com a minha mãe, mas minha mãe não deu ouvidos na época. Minha mãe tinha tantas outras preocupações, tantos outros afazeres. Mas sabe, naquela noite, Deus tinha transformado a minha realidade. Começava um processo de cura que durou dos 13 anos até os 22 anos. E eu quero dizer para muitos de vocês que estão aqui, que vocês fizeram parte desse processo. Muitas canções que eu pude relembrar nessa noite fizeram parte da minha trajetória. Talvez hoje você não ganhou um troféu, mas eu quero dizer para você que o seu fruto me alcançou. O seu fruto tem alcançado centenas e milhares de pessoas. O tema que a pastora Raquel escolheu do troféu Gerando Salvação foi um tema realmente muito especial. A macieira. Que inspiração! Isso tem muito a ver com o reino. Sementes, árvore, fruto, processo. Toda árvore não se alimenta do seu próprio fruto. A árvore não gera frutos para si mesma. Entenda que você não está na terra por um acaso. A vida na terra não é sobre você, é sobre Deus e as pessoas. Então continue, não pare, não pare, não desista. Se uma semente tem um DNA extraordinário, imagine você que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ei, você tem o DNA de Deus plantado em você com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Eu descobri isso. Eu estava descobrindo que eu podia ir além. E esse processo dos 13 aos 22 anos foi um processo doloroso, mas foi realmente um processo onde eu cresci muito, onde eu amadureci e eu comecei a realmente fazer parcerias com as verdades e não com as mentiras, porque eu acreditava que eu nunca teria uma família, que eu nunca teria filhos, que eu nunca seria bem sucedido, que eu nunca teria amigos. Eram as mentiras que o inimigo soprava nos meus ouvidos. Aos 19 anos eu conheci minha esposa, Michele, ela está aqui. Se coloque de pé, meu amor. Dias atrás eu perguntei para ela, o que você viu em mim? Eu não falava, eu era muito esquisito, andava lentamente, sempre de cabeça baixa. E ela disse, eu vi em você um homem de Deus. Aos 22 anos, para você ter uma noção, eu tinha um carro e eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém na rua. Michele dizia assim, Júnior, desça, Júnior, você consegue? Mas eu não conseguia ver ninguém me olhar ainda. Tinha muitas feridas ainda internas
que nesse ano Deus me curou. Eu lembro que quando eu estava no altar, minha esposa estava dando os primeiros passos ao meu encontro. Eu lembro que na hora, Deus estava falando para mim: mais uma mentira está caindo por terra na sua vida. Naquela noite Deus me deu uma família. Um ano depois Deus me deu um filho. E na maternidade eu levantei meu filho. E eu orei ao Pai, eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. E Deus me ensinou a ser um bom pai. Anos depois eu tive Isabela. E aos 29 anos, Deus falou fortemente comigo para que eu plantasse uma igreja. E junto com a igreja nós plantamos algumas obras sociais. E para resumir, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de crianças de 0 a 12 anos. Mais de 3.000 crianças foram destinadas a famílias saudáveis. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de adolescentes de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, hoje nós temos um centro de recuperação que cuida de mulheres portadoras de vírus HIV e mulheres viciadas em substâncias psicoativas. Se tiver alguma mulher na sua cidade ou alguém estiver me assistindo, pode mandar para Santa Catarina, que nós cuidamos dessa mulher por 9 meses em um tratamento totalmente gratuito. Eu que passei por necessidade, abrimos um projeto chamado Mercado Solidário, onde famílias carentes, necessitadas, vão no nosso mercado e com dinheiro solidário, elas mesmas fazem as compras. Eu que nunca pratiquei esportes, porque por muitos anos eu ouvi que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Hoje nós temos alguns projetos de esportes. Eu que tive problema seríssimo com a escola. Compramos um terreno no Haiti e a nossa missão é construir uma escola no Haiti. Aquele menino que acreditava em tantas mentiras, que não teria uma família, hoje eu tenho uma família linda. Aquele menino que desistiu da escola aos 13 anos, que nunca apresentou um trabalho. Eu voltei para a escola assim aos 15 anos, 2 anos depois da minha conversão. Mas eu pedi para minha mãe: mãe, eu quero voltar para uma escola diferente, não para aquela que a senhora me matriculou. E minha mãe me matriculou em uma outra escola, e mal eu sabia que essa outra escola seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos, por eu ser muito introvertido. Eu lembro de cenas, eu voltando para casa, os rapazes me chutando, tirando a minha calça, todo mundo rindo, mas não tinha Deus comigo. E o pai sempre falava: filho, você vai conseguir. E eu consegui. Aos 19 anos eu estava me formando. Foi quando eu conheci Michele, a secretária da escola. E ela me ajudou muito no processo. Eu sou muito grato a você também, meu amor. Quantas vezes eu pensei em desistir, mas você não deixou. Quantas vezes eu pensei em desistir, e os seus louvores, os seus vídeos me ajudaram a chegar até aqui. Aquele menino conquistou uma família, quis Deus que ele fosse um pastor, aonde eu lidero uma igreja de mais de 7.000 membros. Aquele menino que nunca apresentou um trabalho, nunca fez uma prova, quis Deus também que se tornasse o autor do livro chamado Café com Deus Pai, que hoje chegou na marca de 5 milhões de cópias vendidas no Brasil. Não é sobre números e valores, mas é sobre propósito. Eu estou compartilhando meu testemunho para você realmente entender, você que está aqui, a importância da sua vida na vida do seu próximo. E você me ajudou, muito obrigado. Muito obrigado, pastora Raquel, por esse momento tão especial.
Eu estava ali e Deus estava falando fortemente ao meu coração. Uma palmeira no deserto é apenas uma palmeira. Mas quando você coloca 5, 6, 7, 8, 9, 10 palmeiras em um deserto, vira um oásis. Ei, hoje, juntos, nós somos melhores. Juntos, nós vamos mais longe. Juntos, nós vamos ganhar milhares e milhares de vidas para Jesus. Que você possa continuar. Lembre-se que uma semente tem um DNA de algo extraordinário. Quando plantada em terra fértil, uma semente, ela germina, cresce, floresce e frutifica. Uma semente dá quantos frutos? Centenas e milhares. Olhe para essa macieira. Foi apenas uma semente. Ei, por mais que você se sinta pequeno, você tem um DNA de Deus plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. A sua permanência, o seu sim na obra de Deus, vai levantar outros Júniors, outros Joãos, outras Marias. Continue. Não desista. Você me ajudou a chegar até aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.